Boa noite, pessoal. Tô fixando aqui o meu comentário. Tá entrando aqui meu irmão, Rafael, doutor Rafael. Vamos lá. Já dei o aceite aqui para ele. Olá, Boa noite. boa noite. Dá E uma aí? ajustada aqui na câmera aqui. O som tá bom? O meu, pra mim, aqui tá. Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô. Muito bem. Até ia colocar o fone, né? Tá tranquilo, né? Internet aí também, né? Internet que tá boa. Deixa eu ver aqui que eu tinha fixado um. Eu ia fixar o comentário da live, sabe? Mas agora acho que não tá dando, cara. Você tem que subir ele lá, achar É, ele, eu subir Eu um pouco. achei, mas ele não está conseguindo fixar. E aí, como que foi o dia aí de trabalho? Como é que você tá? Muito bem, cara. Graças a Deus, já trabalhei, já treinei. Agora tô aqui. Faz parte, né? Rotina, né, cara? Tem que ter rotina. 9 anos Bons já, né? hábitos. Cara, 9 anos nessa já que eu tô de Aí treinar deu certo. regularmente, cara. Quando eu tava lá atrás, eu imaginava, parecia tão longe, né? Você vê, e hoje é automático, cara. Quando chega nesse ponto É, é muito bom. e agora eu entrando nessa também, né? Não sei se você tá vendo lá, Tô vendo, tô gostando de ver. Muito bom, velho. Isso aí. acompanhando lá Aquele e tipo de meu treino que você faz ali é um dos que eu mais gosto, cara. Eu aderi ao treino por causa daquilo ali, que lá atrás, quando eu fazia, comecei, né? Eram uns treinos funcionais, que tem aquela pegada, aquilo ali dá muito bem-estar depois, cara, né? É um treino é, muito prazeroso, é muito melhor do que a musculação. e muita endorfina, né? Muita, velho. É muito melhor que a musculação. Aquela pegada lá. Eu adoro fazer um circuito, fazer um treino assim mais metabólico, sabe? E para a saúde é top, né? Eleva a frequência cardíaca, lá em cima endorfina, muito bom, muito legal. Muito show. Vamos lá, né? Já estamos aí com 36 pessoas. Vou fazer Sim. uma apresentação aqui do meu convidado, muitos já conhecem. Dr. Rafael, meu irmão, ele é graduado em medicina, né, pela Universidade Alfenas, tem uma residência médica em cirurgia geral no Hospital das Clínicas Samuel Libana, aqui em Pouso Alegre, pós-graduado em nutrologia pela Abram, diretor, sócio-diretor da Clínica Jacob Paresoto, em Tumbiara, Goiás. Nessa clínica são realizados vários, além dos atendimentos em nutrologia, são vários procedimentos que são feitos lá, tem endoscopia também, tem colonoscopia, uma clínica bem completa, é a clínica mais completa ali da região de Tumbiara. E por que desse tema, né, pessoal? Por que, que eu escolhi esse tema e convidei o Dr. Rafael? Porque é um tema muito relevante dentro da medicina em geral. Hoje, essa questão da alimentação e principalmente a ligação do intestino, né, da saúde mental com o intestino. Eu me formei em 2002, eu não imaginava que anos depois, né, estou com Cara, 18 anos de formado, não se falava isso quando a gente estava na não faculdade. se falava, eu não Não imaginava tinha. que eu, dentro do consultório, eu ia ter que falar com o paciente para que ele pudesse orientar, né, na verdade, orientar o paciente com relação à alimentação. Isso é fantástico. Como eu venho desenvolvendo esse trabalho, quem me acompanha nas redes sociais, meu olhar é sempre como um todo dentro do paciente, e o Rafael também não é diferente. Essa abordagem minha que eu chamo de mentes e conexões, né, que eu destino a 6 pilares, e um dos pilares, obviamente, está a alimentação. Então, diante de tudo, todo esse contexto, né, de ser uma coisa importante e de fazer parte do meu dia a dia, da rotina, de fazer parte da vida dos médicos, eu vejo assim, independente da especialidade, foi que eu convidei o meu irmão que está aqui. Eu vou só falar, Rafael, antes de começar, tem uma Uhum. enquetezinha que eu fiz, sabe, durante a semana, para você ter ideia, Ah, uma noção assim, dos seguidores, sabe? Fiz umas perguntinhas para eles. uhum. Coloquei lá, você sabia
que a alimentação pode influenciar na nossa saúde mental, 90% colocaram que sim. Bacana, né? As pessoas já estão começando a ler Né, mais, cara? Muita ver gente falando mais. sobre isso, né? O É. pessoal tá ficando ligado, mais ligado, né? A outra pergunta, você sabia que o intestino é considerado um segundo cérebro? 81% falaram que sim. Então, de uma certa forma, isso não é uma pesquisa científica, como eu sempre digo, eu sou dos meus seguidores lá, mas é uma amostra para ver que o pessoal, pelo menos, está procurando saber, né? Tá se informando. Você sabe quais alimentos ajudam a controlar a ansiedade? Quer dizer, alimentos que estão relacionados com a parte intestinal, que ajuda Aí a já controlar deve a ter tido ansiedade. menos. Menos Setenta pessoas e dois sabendo. por cento não, não sabem. E a última, você sabe quais os alimentos pioram a ansiedade? 74% também não sabe. Então, acho que vai ser muito rica aqui a nossa discussão. Vou passar a palavra para o Rafael, ele vai explicar muito sobre essa conexão do intestino com o cérebro, como que funciona, vai dar o parecer dele, e eu vou complementando, a gente vai fazendo esse bate-papo aqui. Lembrando, pessoal, que quem ficar até o final vai ter um presente para vocês, um presente que eu preparei com muito carinho. Mais uma vez, boa noite, Rafael, fica à vontade aí. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite a todos também, né, que estão aí nos assistindo. Então, vou começar explicando um pouquinho, né? Por que que o intestino é o segundo cérebro? Porque eu tenho certeza que muita gente sabe que o intestino é considerado o segundo cérebro, mas não entende muito bem o porquê, né? Primeiro, eu gostaria de falar algumas curiosidades sobre o intestino. O intestino fino, né, que é o intestino delgado, depois do estômago, tem cerca de 5 a 6 metros de comprimento. O intestino grosso, 1,5 m a 2 metros. Então, aí a gente tem aí, né, cerca de 8 metros de intestino. Mas se a gente pudesse esticar esse intestino, essas vilosidades que tem ali dentro do intestino, esse intestino ocuparia uma área de 250 metros quadrados, cara, que é o tamanho de uma quadra de tênis. Por isso que a gente fala, né, a gente brinca, né, toma cuidado com o que você põe para dentro, porque tem muita chance disso ser absorvido, né? Devido ao tamanho dessa área de absorção intestinal, salvo pessoas que têm alguma patologia de baixa absorção. O intestino, ele tem 500 milhões de neurônios, né? É bem menos do que a massa cinzenta, que tem bilhões, né? Mas já o suficiente para formar um sistema nervoso próprio ali dentro, né? E esses neurônios, eles funcionam, nesse sistema nervoso intestinal, ele funciona de forma independente, né? Mas também conectados com o sistema nervoso central através do nervo vago, né? Que eu vou falar um pouquinho mais adiante. O intestino também é um importante órgão do nosso sistema de detoxificação, né? Através do intestino são eliminadas inúmeras toxinas, né? O intestino também é um órgão endócrino, né? Ele tem relação direta com a questão hormonal. São produzidos inúmeros hormônios no intestino, né? Hormônios ligados ao nosso apetite, à nossa saciedade, inclusive a medicação mais famosa hoje para emagrecimento, né? Que os estudos têm mostrado que é o medicamento mais eficaz que já foi inventado para emagrecimento, que são os análogos do GLP-1, né? A Saxenda ou a Ozempic. É uma substância que, na verdade, o que ela faz no nosso organismo é simular a ação de um hormônio que é produzido no intestino chamado de GLP-1, né? Que está ligado à nossa saciedade, está ligado à sensibilidade à insulina, à liberação de insulina, né? Então, o intestino é também um órgão endócrino. O intestino produz inúmeros neurotransmissores, mais de 30 neurotransmissores, né? Dentre esses, o mais famoso é a serotonina, né? 90% da serotonina, que é chamada de molécula da felicidade, né? Que tem relação direta com o nosso humor, é produzida no intestino. O sistema digestivo ainda é um importante órgão do sistema imunológico, né? A maior parte do nosso tecido linfóide, ele está no nosso intestino, né? Que é o sistema Golgi ali. Então, uma ligação direta com o sistema imune e, por isso, cada vez mais tem sido falado que o intestino, ele, né, no intestino pode surgir os primeiros gatilhos
para as doenças autoimunes, né? O intestino também tem o nosso microbioma intestinal, né? Que são as bactérias que vivem ali no intestino, que, pra você ter ideia, nós carregamos cerca de 2 a 3 quilos de bactérias, do de bactérias, que faz parte desse microbioma que compõe, então, esse órgão fantástico, né? Ele é conectado pelo cérebro através do nervo vago e é uma via de mão dupla, né? Tanto o encéfalo envia mensagens para o intestino, quanto o intestino, e através de todos esses neurônios, essas conexões neurais e desse microbioma, envia mensagens para o nosso cérebro, né? E é simples da gente exemplificar essa conexão, por exemplo, em situações onde a gente fica ansioso, né? Tipo eu agora, antes de apresentar essa live, que dá aquele friozinho na barriga, né? É só você sentir aquela ansiedade, você sente aquele friozinho na barriga, mostrando como existe essa conexão. Uma coisa importante de falar para o pessoal é que todo mundo comenta que 90% da serotonina é produzida no intestino. Mas é bom que fique claro que não é essa serotonina produzida no intestino que é usada no nosso cérebro, né? Porque a serotonina ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? Para o pessoal entender, a barreira hematoencefálica é uma barreira muito seletiva que existe, que separa o que vem do nosso sangue para o nosso cérebro. E isso é muito importante, porque essa barreira impede também que toxinas, né, entrem no nosso cérebro, outras substâncias que não são interessantes para o nosso cérebro. No caso, a serotonina ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, essa serotonina produzida no intestino, ela tem ação no intestino, controlando a motilidade intestinal, controlando a função intestinal e também modulando esses neurônios que vão se comunicar com o cérebro. Então, ela modula a região intestinal e controla essa mensagem. A serotonina cerebral, ela é produzida através do triptofano, esse sim, absorvido no intestino, que vai passar a barreira hematoencefálica e lá no nosso cérebro ele vai dar origem à serotonina. Existem situações, né, de desequilíbrios, né, da microbiota intestinal, o que a gente chama de disbiose. Existem várias formas de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora intestinal, que é quando você tem... o nosso intestino ele tem trilhões, né? São trilhões de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, que estão vivendo ali. E numa pessoa saudável, isso está em equilíbrio, né? Que é aquele quadro de saúde. Quando você tem um desequilíbrio dessas bactérias intestinais, você tem o que a gente chama de disbiose, né? E um dos tipos de disbiose muito comuns é o supercrescimento de bactérias patogênicas. Quando essas bactérias ruins, elas ficam em maior número do que as bactérias boas, né? E o que isso pode causar, né? Dentre inúmeros sintomas que a gente vai perceber, né? Como gases, desconforto abdominal, alteração no funcionamento do intestino, mais para preso ou mais para solto, né? Uma coisa muito comum quando você tem muita bactéria ruim no intestino é a distensão, a barriga incha, ela fermenta, dependendo de alguns alimentos que a gente come, né? E você pode causar um estufamento. Não é a única causa, né? O estufamento pode ser intolerância à lactose, pode ser alguma outra intolerância alimentar, mas uma causa comum de estufamento, a barriga vai crescendo ao longo do dia, ela amanhece mais murchinha e vai crescendo ao longo do dia a ponto de apertar na calça por esse excesso de bactérias intestinais ruins, né? Que estão fermentando essa comida que está chegando ali. E essas bactérias, elas podem pegar o triptofano que vem, né, da nossa alimentação. Mais na frente nós vamos falar dos alimentos que são ricos em triptofano, que são os alimentos que potencialmente podem combater a depressão. Mas se você tiver uma desbiose intestinal, com esse excesso de bactérias ruins no intestino, elas vão pegar o triptofano e vão converter ele não em serotonina, que seria a via correta, a via da saúde. Elas vão converter esse triptofano em ácido quinurínico, nas quinurinas, né? Que são substâncias tóxicas, né, para o sistema nervoso central e podem estar relacionadas a algumas doenças psiquiátricas, né? E se o triptofano começa a ser convertido de forma acelerada em ácido quinurínico, né,
sobra menos triptofano para o cérebro usar para produzir serotonina. Então, essa desbiose pode levar a uma baixa produção tanto de serotonina intestinal quanto de serotonina cerebral, porque essas bactérias vão consumir de forma acelerada esse triptofano, transformando ele em ácido quinurínico. Então, esse é o mecanismo que faz com que desbiose leve a doenças gastrointestinais. Como descobrir se tem desbiose, né? A primeira suspeita ela é clínica, né? Através de sintomas clínicos, o médico vai desconfiar. Mas existem exames. Tem um exame, por exemplo, que eu peço para 100% dos meus pacientes, para todos, que é um exame barato, custa R$ 30, que é o Indica, né? O Indican, ele indica justamente isso. Quando você tem excesso de bactérias gram-negativas, né? Bactérias patogênicas, convertendo de forma acelerada o triptofano em ácido quinurínico, por exemplo. Então, quando você tem um Indican positivo, indica excesso de bactérias e indica que possa estar havendo um distúrbio no metabolismo do triptofano. É um exame que eu peço sempre e a gente faz o tratamento. Existe também o hidrogênio expirado, que é um teste para supercrescimento bacteriano, né, que o paciente toma um líquido e fica ali com uma máscara monitorizando esse hidrogênio que essas bactérias vão produzir, né? E lembrando também que quando você tem desbiose intestinal, desequilíbrio dessa flora intestinal, você pode ter uma patologia chamada de leaky gut, né? E o leaky gut nada mais é que uma inflamação levando a uma perda das junções dos enterócitos. Você imagina que as células intestinais elas são juntinhas umas às outras, né? E isso forma uma barreira, né, que controla a permeabilidade intestinal do que vai entrar para dentro do seu sangue, né, do que vai ser absorvido para o seu organismo e o que não é interessante para o seu organismo, que não vai ser absorvido, né? E no intestino também tem muita coisa ruim, que são as toxinas, todas as macromoléculas de proteína, enfim, que devem ser eliminadas. Quando você tem a desbiose, levando a uma inflamação, você pode ter uma ruptura dessas junções que juntam as células intestinais e forma frestas. E por essas frestas vão entrar para dentro do seu organismo substâncias que não eram para entrar, né? Macromoléculas de proteína, proteínas grandes e outras substâncias indesejáveis que vão disparar muitas vezes o gatilho do sistema imune. Lembra que eu falei que o sistema imunológico, as células intestinais, representadas principalmente pelas células dendríticas, né? Que são células que têm uma espécie de tentáculo e ela está ali monitorizando tudo, reconhecendo tudo. Quando entra substâncias estranhas, o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico, ele entende que o seu corpo está sendo invadido, né? E ele vai disparar a cascata imunológica, muitas vezes podendo ser um gatilho para o surgimento de doenças autoimunes, né? Um paciente adulto que de repente aparece com inúmeras alergias alimentares, não tinha tanta alergia, nunca foi tão alérgico, de repente surgem alergias, você tem que pensar em leaky gut, né? E já tem comprovação, por exemplo, que doenças como o Parkinson e o Alzheimer começam nos intestinos através desses mecanismos de inflamação, desbiose, leaky gut, por exemplo, né? Então, é muito importante, né, a gente entender isso e saber, né, que a gente precisa cuidar bem do nosso intestino, né? E cuidar bem do intestino é o que nós vamos estar falando na sequência da live, né? Que passa por inúmeros hábitos saudáveis e dentre eles o principal é a alimentação, né? Não vai ser comendo igual uma caipivara raivosa que você vai tratar bem do seu intestino. Então a gente tem que pensar muito bem tudo que a gente ingere, né, de alimento, né, para essa saúde gastrointestinal. Então, pessoal, olha para você ver a dimensão da importância desse órgão, né? Para uma pessoa que é muito desinformada, ela vai achar assim, o intestino está ali apenas para captar aquelas substâncias que não são boas para o organismo e eliminá-las. Mas, diante disso, você vê a dimensão do tamanho do órgão, a complexidade, os neurônios, as substâncias que são produzidas, as bactérias que tem ali, né? Então, essa tensão tem que estar muito grande. Mas, resumindo, fazer um resumo aqui, pegando o gancho que o Dr. Rafael falou, resumindo, existe essa conexão, então, de intestino com o cérebro, a qualidade do precursor, o precursor que é a substância que vai gerar o neurotransmissor, tá, pessoal? Então, com esse intestino inflamado,
E como existe essa conexão, quando essa substância chega lá, a qualidade que ela chega não é boa. E além da qualidade não ser boa, ela é desviada de rota dentro do cérebro. E esse desvio de rota é que vai causar a inflamação. Falando um pouco da neurobiologia mesmo, dos transtornos mentais, principalmente da ansiedade, da depressão, o que ocorre no cérebro? A depressão, a ansiedade são doenças genéticas. Tem um fundo genético, mas ela tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com o que a gente chama de epigenética. A epigenética complementa a genética e ela tem um papel mais importante por ela ser um mecanismo que está relacionado ao estilo de vida, que está relacionado com a nossa responsabilidade, com a forma com que a gente leva a nossa vida. E essa epigenética é ela que remodela os nossos genes. O que eu quero dizer com isso? O fato de você ter tendência a ter uma doença familiar não quer dizer que você vai desenvolver. O estilo de vida é preponderante para desenvolver essa doença. E a notícia é boa, porque está nas nossas mãos essas Exatamente. escolhas, né? Essas atitudes que a gente tem. Se a gente come bem ou não, se a gente faz exercício, se a gente tem conexões sociais saudáveis, se você tem hobby, que é isso que eu falo desses pilares. Mas o mecanismo lá, mais falando agora do cérebro, né, que o Rafael falou do intestino e a conexão, o mecanismo vem por um processo genético e o estilo de vida não saudável, que basicamente faz a pessoa adoecer mentalmente, o estilo de vida, o estresse, né, um estresse crônico prolongado, a pessoa que vive sobre um estresse crônico prolongado, sedentarismo, inflamação, neuroinflamação e a genética. Somando tudo isso, essa neuroinflamação com a genética e o estilo de vida não saudável que causa a neuroinflamação vai causar os transtornos mentais. E essa inflamação, como ocorre essa inflamação do ponto de vista da neuroinflamação? Basicamente, por um mecanismo que a gente chama de ativação do eixo HPA. E o que é esse eixo HPA? Existe uma ligação, né, entre a hipófise e adrenal, que é uma glândula que fica em cima do nosso rim. Né? É o eixo hipófise pituitária adrenal. E o que acontece? Na ansiedade, na depressão, com essa inflamação, com esse estresse, nosso cérebro vai ativando substâncias, principalmente adrenalina, e esse eixo faz uma comunicação com a suprarrenal e joga cortisol no nosso corpo. Então, esse é o mecanismo. Ativa esse eixo, aumenta a adrenalina, aumento de adrenalina é igual ao quê? Coração disparado. Por isso que os ansiosos falam, minha mão fica gelada, coração dispara, começo a suar. Isso chama ativação do eixo HPA, ativação do sistema simpático, estado de alerta, estado de perigo, de medo. Não? Então, é o centro do medo ali, que é o nosso sistema límbico, a amígdala. Então, está relacionado a isso. A depressão, até mais do ponto de vista de inflamação, né, e dessa deficiência da produção das substâncias, né, pelo desvio do triptofano, que o doutor Rafael falou, e ela vai causando aquela apatia. Você já viu uma pessoa depressiva? A pessoa depressiva ela é apática, ela não tem vontade de fazer nada. É o termo que a gente chama, termo médico, que a gente chama de anedonia. A anedonia o quê? A falta total de prazer na vida, nas atividades da vida. Então, enquanto na depressão a pessoa está num estado apático, né, por essa inflamação, por todas essas questões que eu falei, na ansiedade a pessoa está num estado excitatório, num estado mais de agitação. As duas, importante dizer que as duas andam juntas, que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque uma ansiedade não tratada, ela leva a um processo depressivo, ela pode levar a um processo depressivo, porque o mecanismo biológico cerebral delas é muito parecido. E na ansiedade, o cérebro trabalha muito acelerado, ele consome muito neurotransmissor, ele aumenta a inflamação, e depois daquele processo que a pessoa está numa agitação, que ela está numa ansiedade, algumas semanas depois, alguns meses, a pessoa pode caminhar
por um quadro depressivo. Então, a pessoa pode ter um quadro isolado, separado de ansiedade, ou um quadro separado de depressão, mas eles podem também estarem juntos, porque inclusive existe o transtorno misto, né, ansioso-depressivo, ou uma ansiedade caminhar para uma depressão. Uhum. Mas aí pergunta assim, doutor, como que eu faço? Né? Eu acho que com essa história toda, o caminhar nosso na medicina e a nossa conversa vai ficando repetitiva, mas é necessário falar. Como resolver isso? Tenha uma vida anti-inflamatória. Concorda comigo, Fer? Sem dúvida nenhuma. Estilo de vida anti-inflamatório. E o que é o estilo de vida anti-inflamatório? Exercício físico. Exercício físico baixa hormônios do estresse, endorfina natural, né? Aumenta BDNF no cérebro para aumentar a produção de neurônio no hipocampo, dentre outros, melhora sono, etc. Alimentação, Vou passar desinflama uma o lista corpo, de alimentos anti-inflamatórios mais tarde desinflama daqui o a pouco. corpo, etc, etc. Quer dizer, estilo de vida anti-inflamatório, exercício, boa alimentação, meditação, que foi tema da minha última live, meditação também desinflama, né? Cuidados com espiritualidade, autoconhecimento. Não tem aonde fugir, pessoal. Não quer adoecer fisicamente nem mentalmente e quer ter longevidade, tenha vida anti-inflamatória. Não é mesmo? É isso aí. Sem dúvida nenhuma, né? Os pilares básicos que nós defendemos, tanto eu quanto você, que são os pilares da medicina integrativa, da saúde integrativa, da medicina funcional, né? Quer ter uma boa noite de sono. Uma coisa muito importante é respeitar, né, o ritmo circadiano, né? Então, você ter rotina, dormir cedo e acordar cedo é essencial para que o nosso corpo ajuste o nosso relógio biológico. Atividade física, controle de ansiedade através de meditação, através de terapias, através de óleos calmantes. Tem várias técnicas que você pode utilizar e uma alimentação anti-inflamatória que nós vamos estar falando mais adiante. E eu queria, então, mostrar uma coisa aqui para vocês, né, para a gente entender. Nós já falamos da importância do intestino, já falamos que desequilíbrios no intestino vão levar a alterações metabólicas, orgânicas e cerebrais, mas então o que fazer, quais são, né, quais são os piores alimentos, né, que vão desequilibrar o seu intestino, como esse desequilíbrio acontece e o que fazer para a gente, né, controlar esses fatores. Eu vou tentar virar a câmera aqui, quero mostrar um slide que, inclusive... Esses alimentos que você vai falar já está respondendo essa pergunta aqui. Você sabe quais alimentos pioram a ansiedade? Vai estar, né, nesse esse slide. slide eu peguei do professor Murilo Pereira, ver se dá para ver aqui, tá? Então, assim, aqui em vermelho tem tudo que pode desequilibrar seu intestino, né? Em azul, o que vai levar a uma saúde gastrointestinal. Então, da doença aqui indo para a saúde, né? Então, aqui em cima a gente tem alimentos que levam a uma alteração no pH intestinal, né? Quais são esses alimentos? Excesso de consumo de proteínas. Muito importante isso, porque são muitas pessoas que são excessivamente carnívoras, né? E o excesso de proteína, principalmente proteína animal, é uma das causas de desbiose e desequilíbrio da flora intestinal. Ao lado aqui a gente vê o consumo de açúcar, né? Isso todo mundo sabe, né? Que o açúcar é um alimento que está relacionado a inúmeras doenças e a desequilíbrio da flora intestinal, excesso de gorduras saturadas, principalmente gorduras animais saturadas, e uma outra coisa também que leva, e é muito frequente no nosso dia a dia hoje, é o consumo indiscriminado de inibidores de bomba de prótons, né? Os famosos prazóis da vida, né? Consumir esses medicamentos, eles levam a desbiose por quê? Porque quando você consome muito prazol, você causa uma diminuição na sua acidez estomacal, né? E o ácido, ele é muito importante para o nosso estômago. Se o ácido não fosse importante, nosso estômago não produziria, né? Então, a gente precisa dessa acidez para que ocorra uma digestão das proteínas, principalmente das proteínas animais, e também esse ácido ajuda a matar as bactérias, né, do trato digestivo superior. A gente não tem muita bactéria no estômago. A única bactéria que vive no estômago é o Helicobacter pylori, o H. pylori,
porque ela aprendeu a viver ali através da produção de urease, né? Que torna ao redor dela alcalino. Por isso que ela é a única bactéria que vive. Mas, de uma forma geral, o nosso estômago e o nosso intestino fino, ele não tem bactérias, né? Mas, quando você inibe a acidez, você perde esse mecanismo de proteção desse ácido que matava essas bactérias. Então, você começa a ter uma proliferação de micro-organismos indesejáveis. Além de uma má digestão de proteínas, e a proteína mal digerida, ela passa para o intestino e vai causar desbiose. Então, essas alterações que eu falei, elas levam a uma baixa produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? SCFA, que são representados principalmente pelo butirato, né? Que é o ácido butírico, que é uma gordura de cadeia curta produzida no intestino através da fermentação das fibras, né? Então, diminuição de ácido graxo de cadeia curta, aumento de trimetilamina, né? Que é o temal, aumento de LPS bacterianos, levando a um aumento de risco cardiovascular, inflamação intestinal, resistência insulínica, declínio cognitivo, né, uma queda da cognição. E como fazer, então, para melhorar, né? Melhorar que a gente vem para as setinhas azuis, né? Uma dieta rica em fibras, tá? Uma dieta ou ingestão de probióticos, né? Uma dieta com alto consumo de alimentos anti-inflamatórios de origem vegetal, alimentos com potencial antioxidante, né? Uma alimentação anti-inflamatória, levando a um aumento dos ácidos graxos de cadeia curta, levando a uma diminuição nas toxinas, aumento de antioxidantes intestinais, melhorando o metabolismo dos lipídios, das gorduras, diminuindo a inflamação, melhorando a sensibilidade à insulina e diminuindo o risco de doenças, né? A gente vai falar mais especificamente daqui a pouco, dar exemplos de alimentos mesmo, para ficar mais claro, né, sobre isso, mas já deu para entender que o que mais prejudica o seu intestino é o excesso de açúcar, né, o excesso de gordura e proteína de origem animal, o excesso, né, uma dieta pobre em fibras, né, uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, processados, industrializados, embutidos, né, essa classe toda de alimentos, todo mundo sabe muito bem, né, ricos em gordura trans, né? Então, uma alimentação saudável, ela é mais natural possível e ela é rica em vegetais, legumes, verduras, frutas, fibras, alimentos integrais, sementes, gorduras boas, né, como castanhas, azeites e dentre outros. Nós vamos passar uma listinha aí, eu até tenho um slide aqui mostrando exatamente os principais alimentos funcionais, os alimentos anti-inflamatórios, né? Eu vou passar para o pessoal aqui um pouquinho uma noção, um pouco bem breve, assim, da classificação dos alimentos, né? Como a gente pode classificar os alimentos. A gente tem uma classificação, eles podem ser chamados de pré-bióticos, probióticos, simbióticos, e recentemente agora está sendo muito estudado os psicobióticos, ou seja, psico da cabeça. Os pré-bióticos são aqueles alimentos que a gente não consegue digerir, mas eles servem de combustível para as bactérias benéficas que estão presentes no nosso intestino. Vou até falar um pouco assim de alguns exemplos de pré-bióticos, né? Banana, aveia, alho poró, cebola, raiz de chicória, psyllium, maçã, feijão azul, feijão carioca preto, ervilha, grão de bico. Os probióticos, eles são aí os probióticos já são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades apropriadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Estão relacionados à questão de regular o intestino. Os principais aqui, eu vou citar principais probióticos. Esses probióticos podem ser através de alimentos preparados ou manipulados, né? Também de farmácia. Mas, ó, chucrute, quinche, kombucha, kefir, picles e legumes em conserva não pasteurizados. Esses são exemplos de probióticos. Aí já falando de simbióticos, eles são os alimentos que contêm, né, probióticos e prebióticos. Ele faz, né, uma simbiose ali, eles têm uma ação dupla, né? Os iogurtes, bebidas lácteas fermentadas, suplementos alimentares, sucos de fruta, legumes fermentados e tal. E os psicobióticos,
eles são, são fórmulas de cepas específicas, também são micro-organismos vivos, que vão chegar até o intestino e eles estudaram algumas cepas que são específicas para a ansiedade. A maioria é manipulado, hoje em dia só existe um de laboratório que foi lançado o ano passado. Importante reforçar aqui, pessoal, que aqui nós estamos apenas dando exemplos de alimentos nas classificações, mas não é para após a live começar a consumir esses alimentos. Quem vai saber orientar melhor vocês é o médico nutrólogo, é o nutricionista, porque existem intolerâncias, existem alergias, né, existem outras situações em que as pessoas não podem comer determinados alimentos. Isso é muito bom. E vou deixar o Rafael falar agora, porque complementando toda essa dieta, eu falei um pouco aqui de pré-bióticos, probióticos, simbióticos, psicobióticos, e citei alguns alimentos. Mas, basicamente, do ponto de vista da psiquiatria, da saúde mental, a orientação que se dá em nível de alimentação são alimentos ricos em triptofano, ômega 3, vitamina C, vitamina D, zinco e magnésio. Se você tem uma dieta basicamente nesses micronutrientes que compõem essas substâncias, você vai estar muito próximo aí de estar evitando uma desbiose intestinal, ter uma boa saúde intestinal e, consequentemente, estar bem próximo de não ter tanta ansiedade grave ou depressão. Exato. E falando aí dos probióticos, você citou exemplos de alimentos naturais que contêm probióticos e hoje no mercado existem inúmeros, né, suplementos, né, onde você escolhe a cepa, escolhe o lactobacilo, a bifidobactéria, o probiótico que você quer administrar naquele paciente e você então consegue individualizar também e passar fórmulas bastante interessantes, né? Mas muita gente pensa que probiótico é um suplemento assim que todo mundo tem que tomar de forma indiscriminada, né? E não é bem assim, né? Porque se você tem situações onde você tem alguns tipos de desbiose que antes de você colocar mais bactéria para dentro, por mais que sejam bactérias boas, você precisa muitas vezes remover as bactérias ruins primeiro. Eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, é a mesma coisa de você encerar um chão sujo, né? Você não vai encerar um chão sujo. Então, o primeiro passo, muitas vezes, é remover esses micro-organismos. Se você tiver um INDICAM positivo, que é aquele exame que eu falei, um supercrescimento bacteriano, muitas vezes você tem que usar até antibióticos, né? Isso, obviamente, com indicação médica e casos que tem esse diagnóstico. Ou substâncias naturais que agem como antibióticos, né? Uma delas, por exemplo, que eu gosto bastante é a berberina, né? A berberina é um baita de um fitoterápico muito legal, porque melhora também a sensibilidade à insulina, né? E age como modulando positivamente essa microbiota intestinal. Existem outros também, como o biointestino, né? Ganoderma lúcido, enfim. E é importante ainda entender que o que mais vai mandar na sua microbiota é o seu estilo de vida, é a sua alimentação. Exato. A sua Alimentação microbiota, natural. isso, ela tem capacidade de mudar, né, principalmente a microbiota superficial, né, que existem vários níveis da microbiota. Nossa microbiota começa a se formar desde que a gente nasce, então já está provado, por exemplo, que quem nasce de parto natural, né, já que o bebê passa pelo canal vaginal e ele já vai ter contato com os lactobacilos da vagina da mulher, que vai ser as primeiras bactérias boas que ele vai ter contato, faz com que ele futuramente tenha uma microbiota mais saudável. Isso é só um dos exemplos. Crianças, né, que tem contato, crianças que brincam muito, eles são até um tema legal para falar com a Alessandra aí, né, que é pediatra, mas as crianças que têm contato com animaizinhos, né, uma criança que brinca sem muita frescura, desde o início vai tendo contato com micro-organismos, crianças que não tomam muito antibióticos, né, existe uma situação que acontece muito hoje, que são aquelas mães muito preocupadas, né, que qualquer febrezinha desespera e a gente sabe que 90% das febres são virais, né, não necessitam antibiótico, mas na ânsia de procurar pronto-socorro e o médico muitas vezes se sente pressionado, ele acaba prescrevendo também o antibiótico e a gente sabe que tomar muito antibióticos na infância
vai fazer com que você Atrapalha tenha muito. prejuízo não só da sua microbiota, como da sua imunidade, porque prejudica o desenvolvimento da imunidade, né, da sua imunidade humoral, nesse excesso de antibiótico. E então a alimentação, o estilo de vida, ele pode mudar a sua microbiota em pouco tempo, né? Até quando a gente muda a nossa alimentação, muitas vezes até para uma alimentação mais saudável, às vezes a pessoa que está assistindo essa live fala, não, vou comer mais vegetais, vou comer mais fibras. Você passa por um período de adaptação, que inclusive você vai ter, às vezes, muitos gases. Você vai achar que até está estranho, Tá fazendo mal, que pode estar te fazendo mal, mas na verdade é aquela fase de transição onde você está mudando o perfil de bactérias do seu intestino, né? Mudando um pouco essa microbiota, e isso pode até ter alguns efeitos, né, indesejáveis no início. Que a gente falou, o sono, porque durante o sono é produzido melatonina. A melatonina é muito importante para a saúde gastrointestinal também. É isso que vai determinar, principalmente, se a sua microbiota é boa ou não. E o uso de probióticos e de outras substâncias, né, de outros suplementos, eles são sempre complementares, né? Eles nunca vão ser a principal medida. Às vezes eu vejo pessoas que compram um caminhão de suplemento, tem ômega 3, tem cúrcuma longa, tem um monte de suplemento em casa, mas come mal pra caramba, se enche de junk food, de alimentos, né, ruins, açúcar, alimentos processados, embutidos, e acha que vai tomar o suplemento e vai resolver. Nesse caso, não vai resolver absolutamente nada. O suplemento, ele é um complemento, né, é a cerejinha do bolo que vem depois, né? Eu tenho aqui um slidezinho que eu até publiquei hoje, na verdade, uma lista com os principais alimentos que têm características anti-inflamatórias, né? O cacau, né, é um baita antioxidante, tá? É um alimento excelente para a saúde cardiovascular. Isso a gente fala o cacau mesmo, né? Não é o chocolate ao leite. Então, é importante ingerir um chocolate 70% ou mais. Quanto mais amargo, melhor. Mas o cacau é um baita de um antioxidante. O gengibre, né, que eu tomo quase todos os dias pela manhã na forma de suco, é muito, muito anti-inflamatório, todo mundo conhece. A canela também, né? O azeite de oliva, o alho, as frutas vermelhas, né? A cebola também, porque tem cebola, né? cebola, porque tem quercetina, né? Um potente antioxidante. A quercetina é extremamente interessante para o nosso sistema imune também, melhora a imunidade. O arroz negro, né? Que muita gente não conhece. A gente aqui em casa, quem me acompanha aí nos stories tem observado que eu tenho consumido bastante arroz negro, extremamente saudável. O arroz vermelho também, tá? É um arroz que você pode comer sem culpa. Ele é riquíssimo em fibra. Ele tem muito mais fibra do que o arroz integral, para você ter ideia. Então, é um baita alimento. O chá verde, né? Que a gente sabe que tem os antioxidantes, né? Principalmente representado aí pela epicatocatequina galato, né? Um antioxidante. Tem a L-tianina, que melhora a concentração, melhora a cognição, né? Muito usado pelos orientais. O brócolis, né? Representando aí a classe dos indóis, né? Dos organoenxofrados, alimentos que têm proteção comprovada contra diversos tipos de câncer, né? O café, né? Desde que a pessoa não tenha intolerância à cafeína, que fique claro isso, né? Porque a intolerância à cafeína é comum e a ingestão de cafeína está relacionada diretamente com a ansiedade, o excesso de cafeína. Em excesso, né? Café tem que tomar muito cuidado. Eu vejo muitos jovens com ansiedade causados por excesso de cafeína. A cúrcuma longa, né? O açafrão. O açafrão, cara, ele é, assim, um dos alimentos mais famosos como anti-inflamatório, um alimento anticancerígeno, né? Um alimento que a gente tem que procurar colocar em tudo. Eu coloco no feijão, não dá nem para ver o gosto. Então, todo feijão nosso é com cúrcuma. Eu coloco no arroz também, muitas vezes. Eu como na salada. Na salada? Na salada com azeite como. As castanhas também, as nozes, todas as oleaginosas, né? Castanha, nozes, amêndoas, macadâmias, né? Enfim, aqui é uma lista dos principais, né, alimentos que tem essa característica, né? E eu tenho até uns mandamentos que eu criei aqui,
os mandamentos da alimentação saudável, que eu criei baseado nas Blue Zones, né? Para quem não conhece as Blue Zones são as zonas conhecidas como zonas azuis, né? São as 5 regiões do planeta onde concentram a maior quantidade de pessoas centenárias, né? Os cientistas analisaram que nessas 5 regiões as pessoas viviam mais, né? Muito mais do que a média global, muito mais do que a média mundial. E eles, então, foram estudar isso. Por que essas pessoas nesses locais vivem tanto assim, né? Então, muitos pesquisadores passaram tempo nas Blue Zones, estudando o comportamento das pessoas que vivem lá. E saiu várias diretrizes, desde alimentação a hábitos de vida, né? Os alimentos eu vou mostrar em seguida, mas tem questões, por exemplo, que eles observaram, né? Para começar, essas 5 regiões, elas são espalhadas pelo globo, tá? Todas elas são regiões de praia. Isso aí já faz um certo sentido, né? Porque todo mundo acha que fica feliz quando chega na praia, né? São regiões onde as pessoas têm conexões sociais muito fortes, né? Eles têm rotina de encontrar muito os amigos, eles se reúnem para um chazinho da tarde, os vizinhos se encontram, né? Eles observaram também que os avós têm contatos frequentes com os netos. Uma observação que eles fizeram nas Blue Zones, essa presença dos netos junto com os avós, né? Levando esses avós a ter uma vida mais longeva, né? Por esse mecanismo. Também eles são pessoas que eles movimentam muito naturalmente. Lá nas Blue Zones, ninguém faz academia, né? Ninguém faz atividade física como a gente aqui na cidade. Eles se movimentam naturalmente, eles cuidam de horta, eles andam a pé, eles andam de bicicleta. Óbvio que a gente, como não tem condição, né, de fazer isso, que trabalha sentado, a gente tem que fazer exercício para simular um pouco isso. Eles têm uma espiritualidade muito forte, tá? Na maior parte das regiões. Às vezes pode ser benéfico. E a alimentação, esse resumo que eu fiz algumas mudanças, baseado no que eu acredito, mas é bem inspirado nas Blue Zones, né? Os mandamentos que eu brinco, os mandamentos do Dr. Jacó, né? É uma dieta 80% baseada em plantas, tá? Uma dieta onde a gente procura diminuir o consumo de lácteos, comer frutas, adicione leguminosas, ou seja, os feijões são extremamente saudáveis, todos os feijões, feijão de todas as cores, assim como grão de bico e lentilha, que são tipos de feijões. Inclua sementes, todas as sementes são saudáveis, sementes são polivitamínicos naturais, desde as sementes de castanhas, igual eu citei ali, mas também semente de abóbora, semente de chia, linhaça, né? O gergelim negro é extremamente anti-inflamatório. Cereais integrais, diminuir gorduras hidrogenadas e trans, limite carnes, ou seja, controle o consumo de proteínas animais, beba boa água, evite farináceos, fuja do açúcar e use bons óleos. É um resuminho aí do que seria uma alimentação para longevidade. Fantástico, né? Complementando lá a Blue Zones que ele falou, muito importante, né? Conexões sociais, mas somando aquilo tudo, pensem bem, pessoal, muito contato com natureza, né? Natureza demais. Natureza. Contato com animais, que é importante também. Contato com animais lá junto com eles, soltos, né? Aquela coisa mais natural mesmo, de ancestralidade, né? E a poluição, que com certeza são lugares que têm menos poluição, e a poluição mata muitos são muito. ilhas. A poluição a gente sabe que Sem mata dúvida. muito. Complementando ao organograma do doutor Jacó, aí vem o organograma do Jacó aqui também, que é a Mentes e Conexões, né? Para a gente ter uma vida mais próspera, longínqua, né? Conexões, eu chamo da gente dos 6 pilares, né? Saúde mental, saúde física e as conexões, né? Conexões são conexões familiares, sociais, conexões
correto, ele tem que estar avaliando esses pilares, né? Ver, se sentir bem no que ele faz, no trabalho, a vocação dele, né? Em casa, como está a sua casa, a convivência, os amigos, né? E cuidar também da mente, do corpo, essas medidas, mas da nossa transcendência. Eu uso a palavra transcendência para não falar em religião, falar em espiritualidade, em cuidados com o nosso próprio eu, conexão com o divino, questões energéticas mesmo, crenças, né, tá ligado a tudo aquilo que faz a gente se tornar um ser humano melhor. Se dizer que a transcendência e a espiritualidade, se puder resumir, a gente vai falar dessa forma mesmo. Eu até vou ver aqui se o pessoal está incrível, segurem aí, nós estamos quase no final, eu vou colocar o presente para vocês. Tem muita interação, está sendo muito legal. Apresentar, Eu vou ver aqui. Hã? Presentão, nossa, o apresentar, Rafael já ótimo. conheceu já. Rafael já viu já o presente, viu que tá bom, né? Tinha uma pergunta que eu queria saber, o pessoal fez aqui, é bom a gente dar atenção, né? Funcionar muito o intestino se é ruim, né? Teve um que perguntou sobre a Funciona muito. ceftriaxona, se usar muita Tá, ceftriaxona antibiótico pode trazer problema. sim. Pode trazer, todo antibiótico em excesso pode trazer problemas, né? O intestino funciona muito, desde que na consistência normal, ou seja, não é amolecido, não é diarreia, né? E desde que não tenha dor abdominal e nem urgência para evacuar, aquela cólica que você tem que correr, é normal. Você pode evacuar 3 vezes no dia, se for na consistência normal e se for sem urgência e sem dor, é normal. Agora, caso contrário, aí no seu voltou. Não é travado. Voltou. Tem alguma outra pergunta aí? Tá falando, é importante a gente falar um pouco sobre a água, né? Existe muita dúvida sobre água também. O que você fala de água? Que a água, se tomar muita água faz mal, tomar pouca água, água Não, demais também faz existe, mal. O que a nutrologia orienta? na verdade, existe um cálculozinho básico, né, para você saber a quantidade de água, que é calcular 35 vezes o seu peso. Aí você vai ter a quantidade em ml. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, 35 vezes 75 dá 2,150, se não me engano. Então, seria 2 litros 150, uma pessoa de 70 quilos. Então, é de acordo com o peso, né? E a qualidade da água é uma coisa que muito pouca gente fala, né? A qualidade da água que a gente bebe, porque a água parece ser igual, né? Você olha assim, a água, ela não tem cheiro, ela muitas vezes não tem gosto, e você então não consegue diferenciar o que é uma água boa do que é uma água ruim, né? E a água hoje, infelizmente, né, a maioria das pessoas não consome uma água de qualidade tão boa. Existem no mercado filtros, né, que podem produzir uma água de excelência maior. E não é, tá? Deixar claro que essa questão do pH não é isso por si só que torna uma água melhor do que a outra, né? Na verdade, o nosso pH sanguíneo, ele é controlado pelo nosso sistema tampão, que é um sistema que nós temos que controla muito bem o pH. É óbvio que uma água com pH mais neutro, levemente mais alcalino, pode ser mais interessante, mas não é isso a principal questão. Seria mais a pureza, né? Um filtro que retenha partículas, retenha substâncias indesejáveis, como metais pesados, né? Como cloro, o excesso de flúor, que pode ter algumas alterações, né? Existem alguns filtros que produzem águas que têm um potencial antioxidante, que são águas que têm que a gente chama de ORP negativo, ou seja, a água que consegue combater radicais livres, né? Isso é muito legal, porque você vai estar hidratando com uma água antioxidante, né? A água também que tem um poder de hidratação maior devido à sua organização melhor das suas moléculas, enfim. Existem alguns filtros que são melhores. Eu tenho um destaque no meu Instagram falando sobre a qualidade de água, né? Também. E qual a recomendação, até como gastro mesmo, me veio a cabeça aqui agora. A questão da verminose, dos vermes, tem gente que fala para tomar remédio de verme uma vez
por ano. Isso interfere na desbiose também, a verminose? Então, interfere sim, verminose é muito comum, os exames para diagnóstico de verminose não são muito confiáveis, né? Então, eu defendo o uso aí a cada 2 anos. E também evitar dar tiro de canhão para não matar nada. O que eu quero dizer com isso? Eu sou contrário, por exemplo, utilizar antiparasitários de largo espectro, por exemplo, igual o Anita, né, que tem até ação antiviral, né, como a gente tem visto aí nos estudos, não tem comprovação nenhuma, por enquanto, que possa combater a Covid, mas ele tem uma certa ação antiviral. Tanto tem que a gente usa ele na gastroenterite, né, na jeca. Então, imagina você não ter nada, vai tomar uma medicação profilática, vai dar um tiro de canhão de Anita para não matar nada e ficar tomando. Tem gente que toma a cada 6 meses, né? E isso pode levar a uma desbiose, pode prejudicar a sua microbiota. Então, assim, eu defendo o uso de uma dose única de albendazol e uma dose única de sequinidazol, né, a cada 2 anos, ou na presença de algum sintoma sugestivo de verminose ou um exame confirmando verminose. Agora, de forma preventiva, a cada 2 anos já está necessário. Uma curiosidade, o odor fétido, assim, as fezes, né, com odor pior, assim, tem a ver com desbiose ou não tem relação? Você não sabe? Tem tudo a ver, né? O que é o odor fétido da fezes? É um Então, é gás. uma forma das pessoas também se policiarem, né? Não, Se as fezes tiverem. bem legal essa pergunta, muito boa essa pergunta. O que normalmente dá esse odor fétido, né? São as putrecinas e as cadaverinas, que são gases produzidos pela fermentação excessiva dessas bactérias ruins, normalmente gram-negativas, né? Pelo nome você já vê, né? Putrescina e cadaverina, né? Cheiro de cadáver, né? Através disso que foi, né, nomeado esses gases, né? Então, a pessoa que está com as fezes extremamente mal cheirosas é um indicativo muito grande de desbiose intestinal, tá? Principalmente por excesso de bactérias, normalmente proteobactérias, que são bactérias que se alimentam de proteína. Então, a pessoa normalmente observa essas fezes extremamente fedorentas depois de comer muita carne, por exemplo, depois de um churrasco, porque essas bactérias adoram carne, né? Elas são chamadas de proteobactérias, então elas vão fermentar esse excesso de proteína e vai dar aquele odor extremamente ruim. Pessoal, chegou o horário da minha surpresa. O que acontece? Preparei com muito carinho para vocês um material fantástico. Esse material é um e-book. O e-book, na verdade, ele se chama Alimentos para a Mente. Eu já vou colocar aqui o meu link para vocês, é um presente para vocês. Eu venho estudando muito essa questão alimentar, saúde mental, intestino. Preparei com muito carinho para vocês. É um e-book que está clicando nesse link aí. Vocês podem clicar, vão cair direto numa página. É um cadastro simples e tem muito conteúdo bacana. É praticamente um resumo de tudo que nós falamos aqui e um pouco mais. Fiquei muito feliz com esse material. Feliz também de estar aqui com meu irmão, que eu gosto muito dele, muito querido, meu irmão. A gente poder estar compartilhando conhecimento aqui, de estar trazendo essa energia muito boa para vocês. Fazer umas considerações finais aí, Rafael, que está acabando. É isso aí, agradecer a oportunidade, foi muito legal. Vamos ver se a gente faz mais vezes, né? Bom te ver aqui pela tela do celular, já que eu não posso estar aí junto de você para te dar um abraço. Mas é isso, né? A gente se comunicando por aqui já dá para matar um pouquinho da saudade. E é isso, espero que o pessoal tenha gostado e vamos marcar mais lives aí como essa, né? É verdade, tem muitos assuntos, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vocês sabem que o Instagram também tem um limitador, eu vou solicitar, quem não conseguiu, vou solicitar ao pessoal que coloque para mim no meu Linktree, né, que chama, no Linktree lá, para o pessoal ter esse acesso amanhã. Vou ver se eu deixo lá por 12 ou 24 horas, deixar esse material lá. Não perca esse material, é um presente para vocês. Rafael, um abraço. Forte abraço, Fique com pessoal. Deus aí. Boa noite. Todos aí, muito obrigado pela presença. Pratique nutrição Obrigado pela funcional. família também. Presença maciça da família aí. E todos os amigos, pacientes, todos que estiveram com a gente até o final.
Tá aí o que está escrito? Pratique. Pratique nutrição funcional. Ah, isso aí. Vamos fazer mais vezes que tem assunto que não acaba mais. Valeu. Um abraço. Boa noite para todo mundo aí.